Olá, amigos. Aqui Pastor Rodrigo, amigo de vocês. Vem fazer um pronunciamento, um posicionamento respeitoso para que continuemos sempre sendo amigos, que nunca venha haver divisão e que o respeito nunca venha se perder entre nós. Mas eu gostaria de comentar um pouquinho com você, que talvez está indeciso ou independente da decisão que você tomou. Eu quero convidar você a refletir um pouco. Nós temos uma polarização, que é aquilo que é chamado quando existem dois caminhos e existe uma divisão muito grande, praticamente metade puxando para cada lado. Na polarização, às vezes é difícil que um lado venha ouvir os argumentos do outro. Então eu gostaria que você ouvisse com atenção. Se você não concordar comigo, siga a sua direção, siga o seu caminho, mas continuamos sendo amigos. Não vamos criar contendas e nem divisões por causa de política. Bom, a respeito do Brasil, nós sabemos que dificuldades existem, sempre existiram problemas, mas se analisarmos de maneira honesta, nós percebemos que o nosso país está indo muito bem, apesar dos pesares, apesar de tudo que aconteceu, da guerra que aconteceu recentemente e da pandemia que foi global e que trouxe sofrimento para muitas pessoas. A economia do nosso país está se recuperando, a inflação está baixa, a nossa moeda está se valorizando, o Brasil está alcançando índices na economia que estão superando até mesmo o crescimento de países da Europa, de países do primeiro mundo. Nós podemos perceber aqui na região sul que na questão da infraestrutura nós estamos tendo a ampliação e duplicação da 116, o que vai trazer um benefício muito grande aqui para a região. Estamos percebendo que no agronegócio, que é muito forte aqui no sul e também em todo o Brasil, está havendo avanços. Estamos percebendo que o governo está se esforçando para atender também os mais necessitados, com o auxílio emergencial e agora com o Auxílio Brasil, que tem ajudado muitas pessoas. E creio que se houver uma oportunidade de mais 4 anos, sem a pandemia, sem a guerra, eu tenho certeza que o país tem grandes chances de crescer e de avançar ainda mais. Sem atacar o outro lado, mas fazendo uma reflexão. O Fernando Henrique Cardoso teve a chance de governar o país por 2 mandatos. O Luiz Inácio Lula da Silva também teve 2 mandatos, de 2003 até 2010. A Dilma também teve 2 mandatos. Ela foi impeachmentada no segundo mandato, mas ela teve a reeleição, então foram 2 mandatos. Aí eu pergunto, por que não darmos a oportunidade para Jair Messias Bolsonaro concluir com mais um mandato todos os planos e todos os projetos para crescimento da nossa nação? Sabendo que o forte do governo Bolsonaro nem é ele em si, mas a equipe técnica que ele tem formado. Os ministros capacitados que têm se esforçado para fazer um bom trabalho. Eu destaco uma curiosidade. Muitos ministros do governo Bolsonaro que fizeram um bom trabalho, agora nessas eleições concorreram alguns a deputados, senadores, como Marcos Ponte, como a ministra Damares, como o general Mourão aqui no Rio Grande do Sul. Alguns estão disputando o governo do estado, como Onyx Lorenzoni, que vai disputar o segundo turno, como Tarcísio de Freitas, que lá na minha terra, em São Paulo, está disputando também o segundo turno contra o Fernando Haddad, para o governo de São Paulo. E eles tiveram um sucesso de votação, foram muito bem votados, senadores eleitos, deputados, enfim. A base governista vai ser muito forte.
a base de direita vai ser muito forte no Congresso Federal, no Senado e também nos governos estaduais, governadores. Se o Jair Messias Bolsonaro for reeleito, ele terá uma facilidade muito grande de continuar governando o país. E se porventura, daqui 4 anos percebermos que não foi o esperado, nova eleição haverá. Mas eu acho injusto, da nossa parte, como eleitores, reelegemos Fernando Henrique Cardoso, reelegemos o Lula, reelegemos a Dilma. Eu digo nós como nação no geral. Por que não darmos essa oportunidade para um presidente que foi tão atacado pela mídia, que foi tão atacado por militâncias, tão atacado pela esquerda, e muitas vezes com mentiras. Ainda eu não quero atacar ninguém, não. Eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão muito calma, muito ponderada, mas a campanha do Jair Messias Bolsonaro agora foi impedida recentemente de usar termos ao se referir ao adversário, como, por exemplo, ex-presidiário, descondenado, chefe de uma organização criminosa, enfim, criminoso. Eu até concordo. A política não deveria ser essa troca de acusações, essa disputa de brigas, de ofensas. Mas para sermos justos, para sermos, digamos assim, honestos, por quê que a campanha do PT, do Luiz Inácio Lula da Silva, continua até hoje, até agora, chamando o presidente Bolsonaro de genocida, que nós sabemos que ele não foi. Ninguém morreu porque ele quis. Ele não celebrou a morte de ninguém. Tem até um vídeo muito famoso que a esquerda distorceu e divulgou muito, dizendo que Bolsonaro estava debochando das pessoas com falta de ar, que estavam morrendo de Covid. E isso já foi provado e mostrado o vídeo inteiro que não foi nada disso. Bolsonaro estava dizendo, eu não sou advogado dele, eu não estou aqui para defendê-lo, mas apenas para ser justo. Bolsonaro estava dizendo que as pessoas não deveriam esperar as últimas consequências e ir para o hospital somente quando estivessem mal, que era o que o ministro Mandetta tinha determinado, tinha orientado na época. Então, quando ele fez aquele gesto, aquela imitação de uma pessoa com falta de ar, não era para debochar de alguém que estava mal, mas para dizer que não deveria esperar chegar a tal ponto para ir buscar ajuda médica, porque daí a pessoa já seria entubada e já teria poucas chances de vida. Pessoal, é muito fácil pegar um vídeo, pegar só uma parte dele e lançar na internet. E aí a pessoa, às vezes, acaba sendo difamada, acaba sendo acusada de algo que ela não falou. Pegaram alguns trechos, fizeram algumas montagens. Então, é muito importante que a gente seja justo nesse sentido. O fato que eu havia passado para vocês agora há pouco, a respeito dos ministros do Bolsonaro terem tido uma grande votação nas urnas, isso mostra que a população aprovou o trabalho deles. Veja bem, quando um presidente escolhe os seus ministros, alguém pode dizer, eles estão lá porque eram amigos do presidente, porque eram indicação política de aliados. Tudo bem, geralmente é isso que acontece. Era isso que acontecia. Mas quando esses ministros supostamente fizeram um bom trabalho e vão ao crivo das urnas, ao crivo da população, e a população escolhe eles, confia neles, então isso é a prova de que realmente um bom trabalho foi feito. Isso nós devemos levar em consideração. Não quero atacar os outros candidatos, mas se nós pegarmos com honestidade e pesquisarmos, nós vamos ver que a maioria dos ministros que eram do partido da esquerda, nos governos anteriores, a maioria deles está preso,
estão presos por corrupção. Então eu acho que seria justo que, como cristãos, nós analisássemos essa situação. Vou dizer algo muito importante, amigos. A igreja não pode ter um partido, eu concordo. A igreja não pode ter partido. Mas a igreja tem princípios e esses princípios precisam ser respeitados, principalmente por nós. Se o mundo não respeita os princípios cristãos, nós que somos cristãos, mas também cidadãos, eleitores, devemos levar em consideração isso. Jair Bolsonaro não é o salvador da pátria. Jair Bolsonaro não é o melhor candidato que poderia existir. Mas, analisando com honestidade e comparando os dois candidatos, nós percebemos que, no momento, o Bolsonaro é aquele que mais se alinha com os princípios que nós defendemos. A defesa à vida, a segurança pública, a liberdade de expressão da fé, a defesa da família. Se nós formos sinceros, nós vamos perceber. A esquerda defende aborto, legalização das drogas, promiscuidade. E agora, o candidato do PT veio dizer que é contra o aborto, sendo que há vídeos em que ele fala que é a favor anteriormente. Na hora da campanha é muito fácil as pessoas mudarem o seu discurso, o seu posicionamento, para tentar agradar a maioria. Mas nós temos que ser inteligentes, temos que ser, digamos assim, criteriosos, inclusive, ser exigentes, para perceber e não cairmos em mentiras e engano de quem está querendo enganar a população. Peço para você pensar com carinho, para que possamos então dar essa segunda oportunidade, esse segundo mandato a Jair Messias Bolsonaro, crendo que nós vamos ver o nosso país avançar, a economia disparar, porque as mentiras são lançadas diariamente, às vezes até pela televisão, porque a mídia está se levantando contra o presidente, porque muitos direitos, muitos recursos foram cortados na atual gestão. Então a mídia, como começou a sofrer, está atacando o presidente para que haja a volta da esquerda e os privilégios da mídia venham voltar. Mas eu creio que é muito importante que a gente se esforce para continuar avançando, para continuar crescendo como país. O Brasil é um país abençoado por Deus, um país riquíssimo em recursos, em beleza, tem um povo trabalhador, tem um povo valente, um povo de Deus. 80% do país é considerado cristão, divididos entre católicos e evangélicos. E nós não podemos permitir, se nós temos a oportunidade nas mãos. É fácil dizer que política e religião não se discutem, mas alguém vai discutir, alguém vai resolver, alguém vai decidir por nós lá. E talvez a nossa fé comece a ser ferida e depois nós não vamos ter voz e não vamos poder falar nada. Eu tenho filhos pequenos, a maioria de vocês também tem filhos, netos. E o futuro das nossas crianças está também nas nossas mãos. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos não é só o dinheiro, os bens materiais, mas a garantia de ter um país livre, para eles expressarem a sua fé, para eles confiarem em Deus e para eles formarem famílias e serem abençoados. Então, amigos, de coração, peço para você ponderar. Se você estava desacreditado, indeciso, pensando em não votar em ninguém, em anular o seu voto, peço para você se esforçar. Peço para você, com sabedoria, pensar a respeito do que eu estou falando, pesquisar a respeito do que for necessário, para que você possa fazer a escolha certa, para que você possa tomar a decisão e para que o nosso país venha a ter a oportunidade de crescer. Não deixe de votar, não vote em branco e, principalmente, não vote contra a sua fé. Não vote contra os teus princípios, aquilo que você crê e aquilo que você defende em Cristo Jesus. Peço perdão pelo vídeo longo, já são 15 minutos,
Mas eu falei de coração, falei com sinceridade e creio que você também vai ponderar, vai pensar com carinho e que Deus possa lhe dar sabedoria e iluminar a sua decisão também. Um forte abraço do pastor Rodrigo, que Deus abençoe essas eleições, que Deus abençoe o nosso país, que Deus esteja acima de todos nós, iluminando a nossa vida. Um forte abraço e fique com Deus.